Olá! Está no ar mais um programa Prosa Cultural, nossa prosa aula democrática. E hoje o tema vai ser sobre o novo acordo de repactuação da tragédia em Mariana. Para isso estamos recebendo em nossos estúdios o professor do curso de Direito, Diego Jean Gregório. Diego, é um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio, em nosso programa, para tratar desse assunto que envolve tantas frentes, né, tantas pessoas, tantos atingidos. Larissa, eu que agradeço por estar aqui nesse programa que chega a tantos espectadores e, de fato, é um grande desafio a gente falar do maior, né, um desastre socioambiental da história do Brasil, o desastre da Bacia do Rio Doce. Por que não dizer do mundo, né? Então, esse novo acordo de repactuação, ele é um acordo que vem com certo atraso, né, por assim dizer, são 9 anos depois do desastre, e desde o desastre lá em 2015 até hoje, tinham sido feitos 4 acordos que estavam vigentes. Esse novo acordo revoga todos os 4 e estabelece novas diretrizes e procedimentos para reparação integral dos danos. Eu acho que é importante a gente dizer para quem está nos assistindo que o desastre ele não foi lá em 2015, quando a barragem se rompeu e a lama passou. O desastre ele continua e vem produzindo novos danos a cada dia em que as medidas não são efetivas, em que os programas não são concluídos, em que as providências não são tomadas. E agora, 9 anos depois, a gente zera tudo e começa de novo com esse novo acordo de repactuação que foi assinado semana passada. E dado o ineditismo, porque ao mesmo tempo que era uma tragédia anunciada, não se tinha uma preparação para lidar com a questão. Né? De fato, a reparação na Bacia do Rio Doce foi extremamente desafiadora, né? A gente teve o rompimento da barragem da Samarco lá em Mariana em 2015, em novembro de 2015, agora dia 5 faz 9 anos. E depois, em janeiro de 2019, teve o rompimento da barragem da Vale lá em Brumadinho. A reparação integral lá em Brumadinho, ela acabou por avançar no modelo de reparação estabelecido aqui no caso do Rio Doce. Mas não é o modelo perfeito e tem uma série de críticas e uma série de problemas. E esse novo acordo também tenta partir dessa experiência, né, dessa frustração desse primeiro modelo de reparação que foi feito no Rio Doce e dos problemas e dos erros que aconteceram em Brumadinho. Apesar desse novo acordo também ter críticas e também ter uma série de problemas que, de fato, né, a reparação integral é, de fato, um grande desafio num desastre dessas proporções. Que atingiu 2 estados, os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, né, que compreendem aí a Bacia do Rio Doce. Exatamente. Então, é um rio e um oceano atingido, né? Exatamente. Tem uma discussão, inclusive, sobre que a lama de rejeitos chegou ao sul da Bahia e uma decisão reiteradamente descumprida nesse modelo de repactuação, né, de reparação integral antes da repactuação, de incluir a área do sul da Bahia também como área atingida. Né? Isso foi definido nos órgãos decisórios, um órgão chamado CIF, foi judicializado por um descumprimento reiterado. E agora, na repactuação, vários processos judiciais vão ser extintos, várias questões que estavam caminhando na justiça vão acabar, vários procedimentos em que estavam vendo uma série de conquistas, especialmente para as comunidades, para as pessoas atingidas, para as comissões de atingidos, de gente que foi atingida de forma mais intensa. Essa repactuação, esse novo acordo vai extinguir tudo que foi feito nesses 9 anos e iniciar um novo modelo a partir de agora, 9 anos depois. Sim, e aí, 9 anos depois, em termos assim, de Valadares, né? Porque Valadares, estando na Bacia do Rio Doce, houve os atingidos, né? Nós moradores também, pessoas que dependiam do rio para subsistência, não é verdade? Exato. Aqui em Valadares a gente tem 2 tipos, né? Em toda a Bacia do Rio Doce existem 2 tipos de discussões que referem à reparação. Existe a reparação individual, que é quando as pessoas individualmente ingressam no processo na justiça ou receberam o PIN naquela época que foi referente ao dano água, né? Aquele PIN de R$1.000 lá atrás.
ou outros que ingressaram na justiça e alguns até já receberam os R$15 mil. Mais ou menos R$15 mil aí nos últimos 6 meses, algumas pessoas já receberam. Mas a grande questão, e a coisa fica mais complexa, quando a gente fala nos direitos difusos, quer dizer, nos direitos que não têm um titular específico como um direito individual. E aí a gente tem diversos grupos de pessoas, ou que hoje estão organizadas em comissões de atingidos, que foram diretamente impactados, ribeirinhos, pescadores, ilhéus, comerciantes. Tem uma grande quantidade de pessoas, não só em Valadares, mas em toda a bacia, que até hoje não conseguiu retomar suas atividades econômicas, voltar a ter renda, voltar a produzir, decorrente do desastre. E essa situação se perpetua ao longo dos anos e continua com um monte de pessoas atingidas, invisibilizadas. Ao longo dos últimos anos foram sendo identificados novos grupos de atingidos, novos tipos de danos que não são diretamente decorrentes do rompimento da barragem, enfim, o dimensionamento do impacto, da intensidade no número de pessoas, ele é muito maior do que se poderia imaginar e do que se tem visto até agora. E aí, quais são alguns dos planos de ação para essa reparação? Nesse novo acordo, a gente tem muito claro uma mudança de concepção, justamente em razão da frustração da concepção inicial, que isso aqui a gente até ouviu várias críticas do Ministério Público Federal na época, aqui no âmbito do seminário do Rio Doce, dizendo que se entregou para a Fundação Renova a responsabilidade de executar programas de reparação. E ao longo desses 9 anos, os programas de reparação da Fundação Renova foram feitos pontualmente, desarticulados, sem uma gestão integral e de forma difusa, sem a gente conseguir de fato ver os resultados concretos e de fato se entendeu que esse modelo de entregar para a Fundação Renova, que é uma pessoa jurídica criada pela própria Samarco, Vale e BHP, para executar a reparação do dano que eles mesmos causaram, não funcionou. Então, esse novo acordo ele vem trazer prioritariamente, ou de forma principal, que as empresas causadoras do dano elas vão ter a obrigação de pagar. E é um dos maiores acordos da história do Brasil, talvez, sem dúvida, mas talvez do mundo, que alcança a ordem de 170 bilhões de reais para serem integralizados ao longo de 20 anos. Desses 170 bilhões descontam 35 a 40 milhões que já foram gastos pela Fundação Renova e os outros vão ser integralizados para que sejam executados os programas pelo governo federal, os governos do estado, os governos de Minas e o governo do Espírito Santo. Programas de recuperação ambiental, de melhoramento da água, de saneamento básico, de duplicação de rodovias, de indenização individual para os que não foram devidamente indenizados. Então, são uma série de programas que vão ser executados pelo próprio governo e as empresas causadoras do dano vão ter que pagar para que o governo execute essas ações e não mais a Fundação Renova como era antes. Quer dizer, esse acordo ele é tardio, esse acordo ele tem uma série de conquistas, mas ele traz também uma série de críticas e uma série de violações. Existem várias comunidades e vários grupos de atingidos que até hoje são invisibilizados, não são reconhecidos enquanto atingidos, os seus danos não foram reconhecidos, foram negados, e de uma certa forma a impressão que se tem é que esse acordo legitima essas violações e essas invisibilizações. Mas a grande crítica que se faz é que foi um acordo feito sobre sigilo, em que as empresas, os governos, as instituições de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, a Advocacia Geral da União, diversos órgãos, diversos ministérios do governo federal, o governo do estado, o governo do Espírito Santo, fizeram um acordo sobre sigilo sem a participação efetiva justamente dos mais vulneráveis, que são as pessoas atingidas que tiveram suas vidas modificadas, seu modo de ser, seu modo de viver, sua renda, sua família, sua própria existência impactada de forma intensa pelo desastre, eles não foram ouvidos. Essa é a grande crítica a esse novo acordo. E aí, no que diz respeito
a Valadares, quem entrou com a ação vai poder receber esse novo dano água? Como é que fica a situação? Não, a situação do dano água, ela ficou o seguinte. Existe dentro dessa repactuação um montante de recursos que é para indenização definitiva. Então, algumas pessoas que ainda não tinham sido indenizadas vão poder acessar esse novo recurso. Tiveram algumas pessoas que receberam dano água pela justiça, e aí então está recebido. Outras pessoas receberam naquele PIN de R$ 1.000 naquela época. Estão dizendo que essas pessoas, dependendo de uma série de critérios, vão poder acessar mais um pouquinho desses recursos. Mas o montante de recursos para indenização individual nessa repactuação ela é muito baixo, ela é a menor parte, né, desse acordo, talvez uma das menores partes desse acordo, e a gente ainda precisa ver como é que esse acordo vai se operacionalizar e se materializar de forma concreta. É um acordo complexo, tem mais de 1.400 páginas e vem trazer uma situação que afeta, como foi dito, 2 estados, um dos maiores desastres do Brasil, por que não do mundo, e não é hora da gente criar uma expectativa na população de que vai receber mais alguma coisa, sim, até porque os critérios são bem rígidos e bem rigorosos para acessar essa indenização residual definitiva que está prevista lá. A expectativa é que em toda a bacia, 300 mil pessoas atingidas recebam algum valor dessa indenização, que está sendo chamada de indenização definitiva. Mas os critérios, são 9 anos, né? Então vão ter uma série de critérios que vão excluir muitas pessoas do acesso a isso, e esses valores pré-determinados vão acabar legitimando uma série de violações que vieram acontecendo ao longo dos anos. E aí, juntamente, né, com esse acordo assinado, e teremos o seminário integrado do Rio Doce, que é uma tradição daqui da Univale, né, e que vai acontecer semana que vem. Exatamente. Então, para quem tiver interesse no assunto, em explorar esse assunto, em aprofundar no Rio Doce e suas questões, suas vertentes, né, fala um pouco. Exatamente. O Seminário Integrado do Rio Doce chega à sua nona edição, marcando, né, os 9 anos do rompimento da barragem. Então, dia 5 de novembro de 2024, semana que vem, na terça-feira, vão marcar 9 anos do rompimento da barragem. E ao longo desses anos, o seminário se tornou um espaço, ele é produto de uma construção coletiva da universidade com diversos outros atores sociais, o Fórum Permanente em Defesa da Bacia do Rio Doce, Instituto Padre Nelito, CAT, diversos órgãos e entidades, a UFJF, o IFMG, a Federal de Santa Catarina, enfim, um grande esforço coletivo para que a gente possa aproximar os órgãos e as instâncias de tomada de decisão e de efetivação da reparação junto às comunidades atingidas, às comissões de atingidos consolidadas, às lideranças comunitárias e à população. E dessa vez não vai ser diferente. Terça-feira, dia 5, às 9 da manhã, teremos uma celebração ecumênica na ilha, na Praça Caparaó, a Praça do Lourdinas, uma celebração ecumênica organizada pelo Fórum Permanente em Defesa da Bacia do Rio Doce. E depois, na terça-feira, às 7 da noite, teremos uma live no canal do YouTube da Univale, youtube.com/Univale, às 7 horas, com a participação do Dr. Júnior Fidelis. Dr. Júnior Fidelis é procurador adjunto da Advocacia Geral da União e que vai vir à universidade de forma remota através de uma live, mas que toda a comunidade vai poder participar, para que ele venha explicar os termos desse acordo, destrinchar para a comunidade o que é o acordo, como é que ele funciona e responder algumas dúvidas da comunidade. Então, a gente, enquanto universidade, fica muito feliz de fazer essa interlocução com quem mais precisa, com quem tem os poderes de tomada de decisão, e a gente mediando esse espaço, tentando buscar construções ou soluções conjuntas para transformar a realidade da nossa região. E a programação se estende ao longo da semana? Não, terça-feira, dia 5 de novembro, terça de manhã na ilha e terça às 19 horas no canal do YouTube da Univale. Certo, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso estúdio. Né, foi um prazer, eu acho que foi bem esclarecedor
para nós que fazemos parte da Bacia do Rio Doce, saber e ter a ciência do que se trata, né, e da magnitude que é o acidente que aconteceu, né, a tragédia que aconteceu em Mariana, tá bom? Muito obrigado, Larissa, agradeço a todos e espero os nossos espectadores acompanhando o Seminário do Rio Doce esse ano. Obrigado. Certo. E o programa Prosa Cultural fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima edição.